Segredos do PDCA, do Plan, Do, Check, Act. Planejar, fazer, monitorar e agir. Segredos do PDCA para implementar coisas do tipo de uma estratégia até uma atividade. E essa atividade também pode ser grande, média ou pequena. E também essa atividade pode ser aplicada em qualquer lugar, em qualquer tamanho de organização. Então, esses segredos do PDCA vale para organizações grandes, médias e pequenas, para atividades grandes, médias e pequenas. Segredos do PDCA. A gente tem que ter um cenário. Em algumas empresas, valores, missão e visão. A gente tem que ter cenário. No cenário, a gente precisa de uma estratégia ou de um planejamento. Quando a gente está fazendo uma estratégia ou um planejamento, o que é uma estratégia e planejamento? É definir o que fazer, quem, como e quando. Definir também o que monitorar, quem, quando e como. Quando a gente faz esse planejamento, definindo estas ações, a gente executa as ações. Depois, monitora as ações. E se as ações estiverem ok, replicamos essas boas práticas. Só que o mundo não é tão perfeito assim, né? Que tudo que a gente define o que fazer dá certo. Mas, em vez em quando, acontece o quê? As ações não estão ok, e a gente identifica a causa, toma uma ação corretiva, eliminando essa causa, e a ação dá ok. Então, esse é um processo de ação corretiva. A ação não dá ok, a gente identifica a causa, elimina a causa e a ação dá como consequência ok. Agora, muitas vezes nas organizações, a gente toma uma ação corretiva, não dá certo. Toma uma ação corretiva, não dá certo. Toma uma ação corretiva, não dá certo. Então, significa o quê? Quando já teve várias ações corretivas, a gente precisa revisitar as definições das ações. Por quê? Porque às vezes, ou muitas vezes, o problema não está aqui na ação, está na definição da ação. Às vezes, definimos o que fazer equivocadamente, ou quem equivocadamente, ou como monitorar uma meta, por exemplo, inatingível. Então, quando a gente entra num processo de looping aqui, que a gente corrige e não dá certo, corrige e não dá certo, é importantíssimo a gente revisitar essas definições. Isso a gente pode caracterizar como sendo o PDCA. Sendo o quê? Esse quadrado vermelho é responsabilidade principalmente da direção. Esse outro quadrado aqui, dos gerentes, dos coordenadores, dos supervisores. Então, aqui a gente tem a responsabilidade principalmente dos gerentes. E esse quadrado em azul são dos realizadores, dos executores das ações. São aqueles que fazem. Agora, isso é importante. Impactos nos resultados, positivos ou negativos. Quando a gente acerta ou erra nesta área azul, a gente percebe o resultado, o impacto das ações no curto prazo, no dia a dia. Agora, quando a gente acerta ou erra nesta área cinza, as ações de impactos são no médio prazo. E quando a gente acerta ou erra, aqui no vermelho, nas definições ou na estratégia, os impactos são percebidos e constatados no longo prazo. Agora, o que é importante aqui ressaltar? Uma ação de curto prazo começa e termina num tempo curto. Uma ação de médio prazo começa e termina num tempo médio. Uma ação de longo prazo começa e termina depois de bastante tempo. Um paradigma negativo que existe é que muita gente acha que a ação de longo prazo pode começar amanhã. E a de médio prazo um pouquinho antes, e a de curto prazo sim, tem que ser hoje. Agora,
ações em longo prazo são ações que começam hoje, demoram e o impacto virá no longo prazo. Muitas organizações de sucesso administram as ações de longo prazo no seu dia a dia, ações de médio prazo no seu dia a dia e ações de curto prazo no seu dia a dia. Muitas organizações que sucumbem, tampouco, nem definem direito ações de longo prazo, nem monitoram, e tampouco o de médio prazo. E só ficam trabalhando no curto prazo, trabalhando aqui embaixo. Agora, o que é importante? O importante é que os 3 níveis da organização, direção, gerentes e executores, eles se comuniquem. Por quê? Existe uma sobreposição aqui nas atividades e nas ações entre direção, gerentes e executores. Então, a comunicação entre os 3 níveis da organização é fundamental para o sucesso de uma estratégia, de um planejamento ou de uma atividade. Agora, isso é interessante também. Quando o P, o planejar, quer definir o que, quem, quando, baseado no cenário, é longo, o D, o C e o A é curto. Por quê? Porque você define as coisas aqui e existe aqui as ações são feitas em linha reta. Então, quando você trabalha bem aqui num tempo longo, você tem a realização no tempo curto. Quando o P, o planejar, é difícil, o D, o C e o A fica fácil. Quando a gente não planeja direito, faz o planejamento ou a estratégia num tempo muito curto, o D e o C e A, ele é longo. Por quê? Porque você fica no processo de looping. Tenta corrigir e não consegue. Tenta corrigir e não consegue. Então fica num tempo longo. Quando o P é fácil e curto, é impossível realizar qualquer coisa, seja uma estratégia até uma atividade. Por quê? Porque se a gente não definir o que, quem e quando, de uma forma objetiva, não é possível realizar algo com eficácia, com sucesso. Então, precisamos sim fazer o P longo e difícil, para que o D, o C e A seja curto e fácil. Outro segredo do PDCA, que não deveria ser segredo, né? O planejar é analisar os cenários, dados, indicadores e informações. Definir prioridades, objetivos, metas e definir ações, e também definir o que monitorar, como a gente já falou algumas vezes. O D, pessoal, o D é executar o que nós planejamos. O C é monitorar se o que a gente planejou está acontecendo bem ou não. E o agir, que é um pouquinho diferente, que a gente, quando dá tudo certo, a gente tem que replicar, e quando não está indo muito bem, a gente fazer os ajustes. O que a gente pode concluir aqui, então, nessa figura, nesse quadro? Que o P é praticamente tudo do PDCA. É onde nós devemos dedicar maior tempo, maior esforço. Outro segredo. O planejar deve ser feito primeiro e isoladamente sempre. Por quê? Porque o fazer, o monitorar e agir, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, eles são feitos simultaneamente. Agora, o que mais acontece? A gente não faz o P direito e já vai direto para o D. A gente já vai direto para o fazer. Então, nunca fazer o D antes do P. E não misturar nunca o D com o P, o fazer com o planejar. Não vai dar certo. Então, mais uma vez, precisamos planejar muito bem, dedicar tempo, dedicar esforço para que isso seja muito bem feito, para que o D e o CA seja bem feito.